querendo saber como é que vai ficar a operação de venda para entrega futura, considerando o cenário da reforma tributária. Isso porque a gente já sabe que o pagamento antecipado agora é hipótese de incidência dos novos tributos de IBS e de CBS. Então, como é que fica o desenho dessa operação, considerando as duas notas fiscais que já são emitidas? Eu tenho visto essa discussão em vários grupos, em vários fóruns, cada um ali fazendo as suas conjecturas, mas eu tenho visto pouco embasamento. Então, por isso eu resolvi parar, gravar esse vídeo aqui para vocês com o que eu entendo com base nas notas técnicas, com base na Lei Complementar 214, então o meu entendimento ele tem um embasamento e eu vou trazer ele aqui para vocês. Não vou conseguir aprofundar muito, eu parei bem rapidinho aqui só para trazer, porque assim, tá muito quente esse tema, tá todo mundo querendo saber, mas lá no treinamento, para quem é meu aluno, tá aqui assistindo esse vídeo, já fica sabendo que lá eu vou detalhar os trechos da nota técnica que eu vou citar aqui, vou entrar em alguns aprofundamentos, a gente vai lá na Lei Complementar 214 com mais detalhe, mas eu quero já falar para todo mundo aqui o que eu penso, o que eu acho, para que a gente já de repente aí comece a enviar esses vídeos nos grupos para as pessoas que estão fomentando essas discussões, tá bom? Então, primeiro a gente precisa entender por que é que está tendo essa discussão. E para isso é importante a gente entender como é que funciona essa operação de venda para entrega futura que já existe hoje dentro do âmbito de ICMS, IPI, PIS e COFINS, tá? Como é que funciona essa operação? Imagina que você é uma indústria, por exemplo, e que você fabrica um determinado produto, né? Você fabrica ali esse produto e chega um cliente para você, vamos dizer assim, em novembro, por exemplo, e fala o seguinte, ó, esse produto que você fabrica, eu quero comprar de você 100 mil peças. Aí você fala, caramba, meu faturamento mensal nem é isso, eu não tenho isso no meu estoque para entregar. Então, para eu fabricar 100 mil peças, eu vou precisar dobrar turno, né? Eu vou ter que intensificar a produção, vou ter que adquirir mais matéria-prima. Eu não tenho esse material no meu estoque, mas eu consigo, daqui a 3 meses, entregar isso para esse cliente. Então, você vai chegar para o seu cliente e vai falar o seguinte, olha, eu consigo te fornecer essas 100 mil peças, mas não hoje. Daqui a 3 meses, eu tenho essas 100 mil peças para te oferecer. E aí, o seu cliente fala assim, nossa, mas eu preciso disso no meu... Eu tenho esse orçamento aqui agora, por isso que eu coloquei novembro, porque eu queria usar esse exemplo, né? Eu tenho esse orçamento agora, aqui nesse ano. Então, eu preciso da nota fiscal nesse ano. Se você me der daqui a 3 meses, você vai emitir essa nota fiscal para mim lá em fevereiro. Então, não vai servir, porque aí eu já virei o ano, já gastei meu orçamento. Então, não vou conseguir comprar, eu vou ter que pedir uma nova autorização de orçamento, refaz um ano, enfim. Vai ficar mais complicado. E aí é quando você sugere o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma operação de venda para entrega futura? Assim eu lhe faturo uma primeira nota. Na primeira nota, ali, vai ter o valor total, imagina que é, né, R$1 cada produto, fica 100 mil reais. Eu vou faturar esses 100 mil reais para você. Você me paga agora em novembro mesmo, ou talvez em dezembro, daqui a 30 dias, né, que seja, dentro do ano corrente. E aí, lá em fevereiro, eu te entrego essas 100 mil peças. Tá combinado assim? Não, tranquilo, a gente pode fazer, eu consigo esperar esse material, maravilha. Então, é aí que entra o cenário da venda para entrega futura, porque você não tem o material no seu estoque ainda e só vai fornecer isso lá daqui a 3 meses, no nosso exemplo, quando você tiver esse item na casa. Então, deixa eu fazer um esqueminha prático, que quem me conhece já sabe que eu gosto de desenhar as coisas, porque eu penso que eu percebo melhor, compreendo melhor, e eu acho que isso funciona para mais pessoas também, né? Então, o que eu não preparei nada, como eu falei, parei aqui para gravar esse vídeo, então não preparei nada antecipadamente, nós vamos construir juntos aqui, tá? Então, como é que funciona isso? Nós temos uma operação em que a gente tem aqui a nota de simples faturamento, né? Para entrega futura. Vamos colocar assim, simples faturamento para entrega futura. A gente tem aqui o CFOP. Se eu colocar 5/6, né? Porque depende se é interestadual, 116. E aqui a gente tem, vamos pensar nos tributos, a gente tem IPI, no caso da fabricante, como eu falei que eu dei o exemplo de fabricante, né? PIS e COFINS. Pronto, maravilha. E aí, lá vamos colocar aqui no nosso exemplo aqui, né? Novembro. Pronto. Aí, lá em fevereiro, novembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. Fiz a conta certa. Aqui, eu vou ter a nota de remessa decorrente de venda para entrega futura, né? Que é aqui essa nota.
ela nasce, né, dessa aqui. Aqui eu cobrei, aqui tem, tipo, vamos dizer assim, tem financeiro? Sim, né? Mas vamos colocar mais coisa para ficar melhor. Movimentação física, depois eu vou lembrando, né? Porque eu tô construindo agora. Não, aqui não tem movimentação física, tá? Vamos colocar o termo da Lei Complementar 214? Que aí a gente vai conseguir fazer as conjecturas. Então, vamos mudar aqui. Pagamento sim, fornecimento não. Olha que lindo. Agora sim, estamos usando os termos da 214. E aqui nós temos 5/6, 922. E aqui eu tenho o ICMS, porque é aqui que a circulação acontece. Eu tenho pagamento não e eu tenho fornecimento sim. Pronto, é assim que funciona a operação de venda para entrega futura. Construímos agora, mas ficou legal, né? Pronto, só não gosto muito dessas linhas de grade aqui no Excel, mas é daqui que eu acho que onde é que tá isso, vamos manter assim mesmo. Ok. O que acontece agora pensando na reforma tributária? Se você for lá nas hipóteses de incidência da Lei Complementar 214, você vai ver o seguinte, o pagamento, ele é o pagamento antecipado, ele é hipótese de incidência de IBS e CBS? Ele é. E o fornecimento, né, a entrega, a disponibilização, o fornecimento é a hipótese de incidência, ali dentro ele fala o que é fornecimento, dentro da Lei Complementar 214. E aí eu repito, lá no treinamento a gente vai explorar isso com mais detalhes. O fornecimento é a hipótese de incidência? Então como é que fica, né, pensando em IBS e CBS, vamos botar aqui, deixa eu ver se vai ficar bom assim, viu? Eu construo, depois qualquer coisa eu mudo. Aqui teria IBS e CBS? Sim. Aqui teria IBS e CBS? Sim. Então, como é que eu vou fazer isso? E ainda tem uma cereja do bolo, tá? Que é importante. Quem está acompanhando a reforma, se você é meu aluno, está dentro do treinamento como emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS, você vai ver que existe uma nova figura trazida pela nota técnica 2025/002 aqui. Nota técnica, ficou certo. Que são quem? As notas de débito e crédito. E existe uma finalidade, e aí repito lá no treinamento, vou mostrar para vocês a finalidade, mas existe uma finalidade de nota de débito, e vamos frisar ela aqui, para ficar bem claro que a gente está falando de nota de débito. Existe uma finalidade que é uma finalidade de pagamento antecipado. Então, imagina, se eu tenho uma finalidade específica para pagamento antecipado, isso significa que toda vez que eu tiver um pagamento antecipado, eu vou ter que emitir o quê? Uma nota de débito, tá? Então, aqui eu ainda teria vamos colocar aqui novembro. Vou fazer esse novembro. Eu teria uma nota de débito. Essa nota de débito tem IBS e CBS? Tem, né? Aqui eu tenho pagamento e não tenho fornecimento. Aqui os tributos são só IBS e CBS, porque a norma também é clara de que as notas de débito e crédito não se aplicam para esses tributos aqui, tá? Então não vai se aplicar, elas só se aplicam para os tributos que nascem com a reforma tributária, tá? Então aqui eu teria. Então pensando que a gente tem que pensar em quê? Na operacionalização, né? Quem tá na trincheira, eu sempre falo isso, porque tem várias pessoas falando aí da norma sem efeitos práticos, né? A gente tá ali no mundo da norma, como posso falar, da leitura fria da letra da lei, que não pensa nas situações do dia a dia, que a gente que está ali na linha de frente vai pensar, né? Porque a gente tem essa situação aqui no nosso dia a dia hoje. E aí, como é que ela fica com a reforma? Imagina, eu vou destacar 3 vezes. Ah, Jéssica, eu acho, e aí eu vou para as discussões dos grupos que eu tô vendo, tá? Ah, eu acho que não tem que ter, vou falar algumas aqui. Eu acho que não tem que ter IBS e CBS nessa primeira. Tá, mas aqui eu tenho hipótese de incidência de IBS e CBS? Tenho, né? Simples faturamento, eu tenho pagamento. Então não faz sentido eu dizer que nessa nota eu não tenho IBS e CBS, eu tenho que ter. Ah, na nota de débito, então eu não tenho que ter. Não, mas eu emito a nota de débito justamente para justificar o pagamento antecipado. Está escrito na nota técnica que eu tenho que emitir quando eu tenho um pagamento antecipado. Então não faz sentido aqui, menos ainda, dizer que eu não tenho. E na terceira nota? Ah, Jéssica, não é uma operação onerosa, né? Então existe ainda essa, não é uma operação onerosa, não tem onerosidade, que é um dos requisitos também da norma, né? Mas eu tenho fornecimento aqui.
E aí, como é que fica? É um fornecimento não oneroso? Na verdade, é um fornecimento decorrente de uma operação onerosa, né? Não é um fornecimento não oneroso. Não é, por exemplo, uma doação dentro de um mesmo documento fiscal de venda, né? Que aí isso está expressamente dito na norma que é não oneroso, né? Então, será mesmo que isso não é oneroso, né? É um fornecimento oneroso, só que está destrinchado em 2 documentos fiscais. Então, essas são as conjecturas que a gente vai fazendo para tentar entender como é que a gente operacionaliza, né? E aí, repito, as discussões têm sido, eu acho que não destaca nesse, acho que destaca, mas baseado em quê? E óbvio, né, gente? Hoje é dia 27 de agosto de 2026, de 2025, eu tô em 26 o tempo todo, porque eu tô falando de reforma, então às vezes eu vou assinar um documento, eu fico, gente, eu tô em quando mesmo, né? Mas hoje é dia 27 de agosto de 2025, não temos ainda regulamento de IBS-CBS, nós temos a Lei Complementar 214 e temos essa nota técnica aqui, que é a nota técnica mais recente, que saiu lá em julho de 2025, tá? No mês passado. Então, obviamente, a minha percepção é baseada na norma, no que a gente tem até agora de base normativa, mas pode ser que saia uma instrução diferente, né, no futuro. Aí você olha esse vídeo, nossa, Jéssica, você falou tudo errado, né? Mas eu tô falando com base no que a gente tem hoje, tá? Então, a gente não tem todo o nosso embasamento técnico ainda, e isso está sendo soltado. Eu falei hoje de manhã num treinamento seguinte, né? Falei assim, gente, é engraçado, quer dizer, a nota técnica ela trouxe e falou assim, olha, você tem que observar o que está disposto na norma e você tem que seguir já em janeiro de 26. Por exemplo, até falando de nota de débito e crédito, eu falei assim, ó, tá escrito lá bem assim, olha, o regulamento vai dizer quando você tem que usar nota de débito e crédito e a gente não tem o regulamento ainda, falta 4 meses para eu ter que emitir nota de débito e crédito sem regulamento. Então, a gente vai fazendo nossas conjecturas porque a gente precisa pensar nisso mesmo, porque é o que vai gerar problema pra gente lá em 26, né? Mas pode ser que depois que eu grave e solte esse vídeo, saia uma instrução diversa do que eu tô dizendo aqui pra você, né? Mas a gente precisa fazer essas conjecturas baseado na norma, tá bom? Então, com base no que nós temos até hoje, deixa eu voltar pra minha planilhinha aqui, onde eu tô construindo, com base no que a gente tem até hoje, né? E com o que tá escrito na norma, qual é a minha percepção, qual é a minha interpretação sobre essa operação de venda para entrega futura? Primeiro, a gente precisa desconstruir algumas coisas, né? Então, assim, por exemplo, nota de débito. Não sei se nota de débito, por exemplo, vai ter CFOP, né? Será que vai ter? Será que não vai ter? Não sabemos ainda se eu tenho que colocar o CFOP nessa nota. Porque, por exemplo, um pagamento antecipado, qual seria o CFOP disso? Será que eu tenho que reproduzir o CFOP da venda, né? Então, a questão do CFOP, agora como a gente tem CST e CCLESTRIB assumindo um protagonismo muito grande, o CFOP, no mínimo, ele perde força. Ele perde força. E assim, aí até falo, né, do que eu disse aí há pouco, de que as coisas podem mudar. Porque lá no passado, quando a gente tinha pouca informação, não tinha ainda CST e CCLESTRIB, né, igual a gente tem hoje, eu gravei um vídeo e eu falei assim, olha, eu não acredito muito que o CFOP vai acabar, né? E aí eu falo lá as minhas justificativas. Hoje, eu já tenho uma percepção diferente, que talvez acabe, né? Mas minimamente ele perde força. Minimamente ele perde força. Então, porque aqui, por exemplo, eu não sei se eu tenho que ter CFOP, né? Mas vamos lá, vamos construir o raciocínio aqui. Considerando isso, e que eu tenho que pensar agora de forma diferente, né? Talvez o CFOP não seja tão importante para mim assim. Qual é a minha percepção, inclusive com base no que está na nota técnica, no que se refere às situações de pagamento antecipado? A nota a nota que é emitida na sequência de um pagamento antecipado, porque assim, se você recebe um pagamento antecipado, você provavelmente não fez o fornecimento ainda, ok? Maravilha. Você vai fornecer isso no futuro, ok? E aí no futuro, quando você fornece, existe uma tag, e aí para os meus alunos, fiquem em paz, coração, calma, porque lá eu vou detalhar que tag é essa, mas lá vai existir uma tag que você precisa colocar a chave de acesso do documento que tem pagamento antecipado, né? Então, imagina que você vai fazer. Agora eu vou rascunhar aqui embaixo novamente. Eu tenho o pagamento aqui, vamos colocar NF1 para ficar mais fácil. Essa nota é referente ao pagamento. E aqui eu tenho NF2 referente ao fornecimento. Aqui, vou colocar assim, chave, para ficar mais visual. Vamos lá.
Aqui eu tenho a chave de acesso, vamos supor que a chave de acesso é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dígitos. A gente sabe que são 44, nem mais para ficar mais fácil. E aqui eu tenho a nota. Eu botei um 2 a mais. Ai, meu pai. Peraí. Ai, gente, faz de conta que tem os mesmos. Ah, peraí, tem uma ideia. Pronto. É porque eu quero botar tudo 2, que fica mais fácil para falar, né? Aí, agora deu certo. Agora deu certo. Tá vendo? Fazer, construir na hora, tem essas coisas. Mas vamos lá. Então, eu tenho a nota fiscal número 1, que tem essa chave referente ao pagamento. E eu tenho a nota fiscal número 2, que tem essa chave referente ao fornecimento. Nessa nota aqui, tem uma tag que a gente vai explorar lá no treinamento, que ela se chama pagamento antecipado, né? E aí lá eu mostro a nota técnica para vocês. E aí, nessa nota aqui, eu vou colocar essa chave, tá? Então, o que vai acontecer quando eu fizer isso? Aqui eu vou destacar IBS-CBS? Sim. IBS-CBS? Sim. Por quê? Porque aqui eu tenho pagamento. Pagamento é fato gerador de IBS-CBS? Sim. Aqui eu tenho fornecimento. Tem destaque de IBS-CBS nessa operação? Tem. Então, nos dois documentos eu vou destacar IBS-CBS. Só que nesse documento aqui, nesse segundo, eu vou informar a chave do primeiro. E aí, o que vai acontecer na minha apuração assistida? Vamos colocar a apuração assistida aqui embaixo. Deixa eu ver se vocês estão vendo ainda minha tela. Sim, porque eu estou rascunhando aqui, né? Eu preciso ver se vocês estão enxergando. Sim. Na minha apuração assistida, eu tenho débito e eu tenho crédito. Deixa eu descolar aqui, porque tá ficando muito... Pronto. Então, aqui eu tenho débito e aqui eu tenho crédito. Eu emiti aqui, gerou... Vamos colocar valor, né? R$100 para facilitar a vida. Sempre eu gosto de fazer exemplo com R$100. Peraí. R$100. Pronto. Peraí. Deixa eu ver se vocês estão enxergando ainda. Estão. Tá. Então, essa operação aqui, ela me gerou um débito de R$100. Todo mundo concorda? Né? Se não concorda, coloca aí nos comentários. Explica por quê. A gente volta a discutir, não tem problema nenhum. Aí, esse fornecimento também me gerou um débito de IBS-CBS. Na minha apuração assistida. Ok. Só que ele também vai gerar um crédito. Por quê? Porque eu tenho pagamento antecipado realizado lá em novembro, né? Lembra que nossos exemplos, novembro e fevereiro? E aí, eu vou ter aqui embaixo 2 débitos. Aqui, vamos colocar assim, vamos ficar mais fácil. Assistida. Aqui vai ser novembro e aqui vai ser fevereiro. Então, aqui eu vou ter um débito de R$100 em novembro. Então, minha apuração, vamos supor que só tive isso, tá? Minha apuração, eu tenho débito menos crédito, eu tive um saldo devedor de R$100. Maravilha. Já em fevereiro, eu tive um débito de R$100, mas a minha apuração assistida vai ser lançado um valor de R$100 a crédito, porque eu informei na tag específica lá que essa nota fiscal de fornecimento, ela é relativa a um pagamento, a uma nota fiscal de pagamento, que a gente emitiu lá em novembro. Então, esse valor também vai ser lançado a crédito na minha escrituração. Então, considerando que eu tenho débito menos crédito, eu vou ter nada aqui a pagar em fevereiro, né? Porque eu já paguei lá em novembro. Então, é assim que vai funcionar a apuração assistida, considerando essa questão de pagamento antecipado e fornecimento a posteriori, ok? Só que aí, o que a gente tem? Mas, Jéssica, aqui eu tenho 3 documentos fiscais, né? Tenho 3 documentos fiscais. E aí, aqui, nessa nota 2, né? Que eu tô mostrando para vocês aqui, no meu exemplo, pensando em IBS-CBS, ela é a nota de fevereiro, eu botei aqui, não, fevereiro, e aqui a nota de novembro. Então, aqui, no seu exemplo, você tem 2 documentos, e aqui eu teria 3. Então, essa aqui, eu posso, em vez de emitir essa nota de débito aqui, eu já falo para vocês que é nota de débito, eu vou emitir a nota de simples faturamento, e aqui eu vou emitir a nota de remessa, e eu não vou emitir a nota de débito, e aí eu consigo fazer isso, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Porque lá na nota técnica tem uma rejeição para essa tag, e aí eu vou mostrar lá no treinamento, que fala o seguinte: se você informar
alguma informação aqui nessa tag e essa chave não for referente a uma nota de débito, rejeição, você não vai conseguir transmitir, ou seja, a sua nota de pagamento antecipado tem que ser uma nota de débito, tá? Então aqui eu tenho que ter uma nota de débito do tipo, da finalidade pagamento antecipado, que aí lá no treinamento a gente explora as finalidades também. Aqui não, aqui você não precisa ser uma nota de débito, aqui é uma nota normal, né? Normal. Pronto. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem ainda. Acho que apertou, né? Peraí. Pronto, agora deu. Então aqui é uma nota normal. Então qual é a minha conclusão diante disso tudo aqui? A minha conclusão é que você precisa desapegar. Você precisa desapegar do cenário atual. Hoje, por que você precisa da nota de pagamento antecipado? Eu vou voltar para mim. Por que você precisa da nota de simples faturamento hoje? Porque não existe a nota de crédito, né? Hoje não existe a nota de crédito. Então, como é que você vai enviar para o seu fornecedor e aí para o seu cliente, melhor dizendo, aí no meu exemplo, lembra que ele precisa finalizar o budget dele, lá o orçamento dele nesse ano? Para isso ele precisa de um documento fiscal. É para isso que nasceu a nota de venda para entrega futura. Porque nesse caso, esse cara, ele precisa da nota fiscal. Então, por isso, ele precisa de um documento hábil para que ele lhe faça o pagamento. Então, nesse caso, você tem ali a necessidade da emissão desse documento fiscal. Agora, com o nascimento da nota de crédito, você não vai mais precisar dessa nota de venda para entrega futura. Você vai precisar de uma nota de débito, que é um documento fiscal hábil a fazer sentido a retirada de um dinheiro de uma empresa, né? A ter ali um desembolso. Então, a nota de débito, ela vai gerar esse pagamento. Ela vai justificar, a palavra que eu estava tentando pensar aqui, ela vai justificar esse pagamento. Então, hoje a figura da nota de simples faturamento, ela existe para justificar o pagamento. Considerando que você vai ter uma nota de débito, você não precisa mais dessa nota de venda para entrega futura, percebe? Então, eu tenho falado nos meus vídeos, né? Qual é a dificuldade? É você pensar nos dois sistemas tributários ao mesmo tempo, meio que desapegando de algumas coisas, pensando na evolução, né? Então, aí é que tá. Então, nesse caso, e aí deixa eu voltar à tela, aqui eu vou tirar aqui novembro e fevereiro, vocês já sabem, tá? Mas aqui eu vou ter uma nota de débito, e aí, qual é o CFOP? Não sei, eu preciso informar CFOP nesse caso? Não sabemos ainda. E aqui eu vou ter uma nota de venda normal. No meu exemplo aí, por exemplo, 5/601, que é venda de produção do estabelecimento, tá? Então, aqui eu tenho essa nota, referenciando a de cima, eu tenho uma tag específica. Se eu informar a tag de uma nota que não seja de nota de débito, vai dar rejeição, então tem que ser nota de débito. Você não pode usar essas duas notas aqui e não emitir a de débito, tem que ser de débito. E aí a sua apuração assistida vai funcionar desse jeito, você vai ter só um valor de R$100 a pagar, no nosso exemplo, não vai debitar duas vezes, né? Por quê? Porque quando você emitir e informar isso na tag, automaticamente vai cair a crédito também na sua apuração assistida, tá? Então é assim que eu penso, com base na norma, pensando nas hipóteses de incidência de IBS, CBS, com base no que temos na nota técnica, porque lá fala sobre a rejeição, no caso da informação da tag de pagamento antecipado, e com base no que a gente tem até hoje, que isso pode mudar. Mas é assim que vai funcionar. Eu estava discutindo isso, deixa eu voltar para mim de novo, estava discutindo isso com algumas pessoas, e aí uma delas me disse o seguinte: Jéssica, fez muito sentido para mim, eu acho que faz sentido, acho que é isso mesmo, mas em 27, né? Em 27. Por quê? Porque em 26 a gente tem um cenário de PIS e COFINS convivendo com IBS e CBS. E partindo do pressuposto de que a primeira nota, que é a nota de simples faturamento, tem incidência de PIS e COFINS, se eu não emitir essa nota, eu vou estar postergando o destaque do tributo, né? Então essa foi a conjectura que ela fez, que fez muito sentido para mim também, né? Porque assim, imagina que no nosso exemplo eu tenho em novembro o pagamento antecipado, e aí eu vou ter CBS, ok? Mas eu não vou ter PIS e COFINS. Lembra, a nota de débito só funciona para os tributos novos, então não vai gerar PIS e COFINS aí. E aí só em fevereiro do ano seguinte, e aí lá no treinamento também a gente vai explicar
a diferença das alíquotas no pagamento antecipado, porque imagina que em novembro é uma alíquota e a gente vai ter a revalidação da alíquota, né, que vai acontecer aí ao longo do período de transição. Então imagina que em novembro é uma alíquota de CBS, em fevereiro é outra, né? Como é que isso funciona? Eu vou explicar isso para vocês também lá dentro do treinamento. Mas aqui, até só fazendo pensando nessa conjectura, imagine que em fevereiro, que em novembro, melhor dizendo, no nosso exemplo, não vai ter PIS e COFINS, vai ter CBS, mas não vai ter PIS e COFINS. E lá em fevereiro, eu vou destacar PIS e COFINS. Será que eu não estou deixando para destacar isso, né, no futuro e deixando de pagar o tributo oportunamente quando ele é devido? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, existe a obrigatoriedade de emissão do documento fiscal de venda para entrega futura quando você recebe um pagamento antecipado, né? Hoje não existe essa obrigatoriedade. Você recebe um pagamento antecipado, opa, tenho que emitir uma nota de venda para entrega futura aqui porque eu recebi um pagamento antecipado. Não existe essa obrigatoriedade, certo? Essa venda para entrega futura, ela nasceu muito porque as empresas precisavam justificar a saída do seu caixa. Mas não existe uma obrigatoriedade na lei, na norma, até onde eu conheço, né? E aí me deixem aí nos comentários se tem alguma coisa que eu nunca vi, porque é possível, né? No mundo fiscal tem tanta coisa que vai que tem alguma coisa que eu não conheça, mas eu nunca vi a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal por conta de recebimento antecipado. Então, assim, se o cara me paga, eu não tenho a obrigação de emitir documento. Então, considerando o cenário novo, eu não consigo perceber que óbvio, na prática isso está acontecendo, mas eu não estou infringindo a norma se eu só emitir a nota de venda lá em fevereiro, nesse exemplo nosso, porque eu não tenho a obrigatoriedade de emitir a nota em novembro. Agora, com a reforma, não. Agora, muda o cenário, né? As coisas vão mudar. Por quê? Porque a nota técnica deixou muito claro para mim, e provavelmente o regulamento vai trazer isso, de que quando eu tenho um pagamento antecipado, eu tenho a obrigação de emitir a nota de débito, o que não acontece no contexto da venda para entrega futura. Não existe essa obrigatoriedade hoje na norma. E aí, repito, se vocês encontrarem, deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber. Mas basicamente é isso. Então, assim, considerando esse cenário, né, período de transição, e tem outras conjecturas aqui, tá, gente? Já vieram outras discussões, tem muita coisa pra gente discutir, mas, repito, com base no que a gente tem até hoje, na norma, pensando na prática, pensando nas hipóteses de incidência, enfim, essa é a minha opinião a respeito das operações de pagamento antecipado. Agora não vou mais usar venda para entrega futura, eu vou usar pagamento antecipado. Então, se tem pagamento antecipado, eu tenho a obrigatoriedade de emitir nota de débito. Então, essa operação, essa nota de débito, ela substitui a nota de venda para entrega futura. Essa é a minha perspectiva, a minha análise. Deixa aí nos comentários se fez algum sentido para você, ou se não, Jéssica, você tá viajando, tá esquecendo de tal coisa, enfim, traga aí pra gente fomentar essa discussão. Isso tá assim, muito em alta, muitos grupos, muitas discussões, então já encaminhe todos esses grupos, tá? Jogue as discussões dos grupos dentro dos comentários pra gente voltar aqui e discutir. E aí, estressar mais esse tema até que a gente finalmente tenha alguma instrução mais concreta acerca dessa operação, tá bom? Então, assim eu finalizo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal, porque até a gente ter tudo aí de norma, e depois que a gente tiver também, eu vou estar trazendo aqui muito conteúdo pra gente discutir acerca desse tema, tá bom?